Então, boa noite a todas as pessoas que estão aqui conosco, estudantes da disciplina de Teoria da Literatura. Hoje é o dia 13, uma sexta-feira 13. Hoje é uma sexta-feira 13 de setembro, e hoje nós temos aqui a terceira oficina da nossa rodada de oficinas das letras, que é uma ação da disciplina de Teoria da Literatura no curso de Licenciatura em Letras, modalidade à distância, da UFRPE. Hoje nós temos o tema da oficina 3, Poesia Visual, o estudo do imagético e do simbólico através da fotografia. Ministrante, a palestrante da nossa oficina hoje é a Rafaela Nicásio Lopes, do projeto UFRPE, bolsista do CNPq, que está conosco já na disciplina, vocês já conhecem. A Rafaela está desenvolvendo algumas pesquisas, e esta oficina de Rafaela vai dialogar muito com as pesquisas que ela está desenvolvendo. Rafaela, fica à vontade para você dar início à sua oficina. E, pessoal, só avisando que, ao término, nós vamos passar no chat a ata de frequência. Vocês precisam assinar a ata de frequência para pleitear o certificado. A gente só vai emitir o certificado para quem assinar a ata de frequência, que será colocada no chat, tá bom? Fica à vontade, Rafa. Olá, boa noite a todos, né? Boa noite, professora. Mais uma vez eu quero aqui agradecer o espaço, a oportunidade de estar aqui ministrando mais uma oficina com vocês. E sextou com literatura, né, professora? Sextamos com literatura na sexta-feira 13, né? E estou muito feliz de estar aqui com vocês. Isso significa que literatura na veia, né, pessoal? E hoje a gente vai estudar um pouco, né, refletir um pouco sobre a relação entre poesia e imagem, né, a poesia é uma imagem, ou a imagem é uma poesia, né, e quais são as relações também que a gente pode colocar entre o discurso poético e a fotografia, certo? E aí eu vou compartilhar aqui rapidinho os slides, só um minutinho. Vocês conseguem visualizar? Primeiro slide. Sim. Pronto, eu quero começar antes, eu vou lançar uma provocação aqui para a turma. É possível a gente fotografar o silêncio? O que é que vocês acham? Eu gostaria que vocês participassem no chat e colocassem a opinião de vocês. Vocês acham que é possível a gente fotografar o silêncio? O que é que vocês acham? Sim, Karina acha que sim, Alisson acha que sim, Tainá também. Agora eu vou provocar mais um pouquinho. Como a gente poderia conseguir registrar esse silêncio? Como é que a gente pode mostrar esse silêncio através de fotografia? Sim, Aline, sim, a depender do que significa o silêncio. Isabela, expressões. Sim, de repente uma foto com expressões. Maria Tainá, imagens. Certo. Cláudia e Lucena, Libras é uma forma de comunicação, sim. Isabel, sentimentos. Mas é possível, minha gente, a gente fotografar numa imagem, está expresso ali um sentimento. Jaqueline, sim, o copo vazio de Chico Buarque, olha aí. Tenho a impressão que faz isso, é verdade, Jaqueline, olha aí. Alisson, sim, a maioria, certo. Renata também acha que sim. Olha aí, até Chico Buarque, ó, é um convite, né, gente? Sexta-feira, né, ouvir Chico Buarque. Vamos lá, então. Vamos continuar aqui, né? Antes, né, da gente continuar aqui a nossa trajetória, eu quero compartilhar com vocês um poema, certo? Um poema declamado. Deixa eu só colocar aqui o link, um minutinho. A Silvia diz, o silêncio é uma abstração, não tem como fotografar. Teria como fotografar algo que para alguém representa o silêncio. Olha aí a reflexão que Silvia trouxe, interessante, né? Mas vamos aqui ouvir esse poema
de Manuel de Barros, Leonardo, é um outro exemplo, talvez seja a alma e o espírito. Olha aí, Leonardo já está vendo essa questão, né, do sentimento, da expressão, né, da alma, do espírito, certo? Vamos aqui ouvir esse poema rapidinho, gente. Difícil fotografar o silêncio. Entretanto, eu tentei. Eu conto. Madrugada, a minha aldeia estava morta. Não se via ou ouvia um barulho. Ninguém passava entre as casas. Eu estava saindo de uma festa. Eram quase 4 da manhã. Ia o silêncio pela rua carregando um bêbado. Preparei minha máquina. O silêncio era um carregador. Estava carregando o bêbado. Eu fotografei esse carregador. Eu tive outras visões naquela madrugada. Eu preparei minha máquina de novo. Tinha um perfume de jasmim no beiral do sobrado. Eu fotografei o perfume. Eu vi uma lesma pregada na existência mais do que na pedra. Eu fotografei a existência dela. Eu vi ainda um azul perdão no olho de um mendigo. Eu fotografei o perdão. Eu olhei uma paisagem velha a desabar sobre uma casa. Fotografei o sobre. Foi difícil fotografar o sobre. Por fim eu enxerguei a nuvem de calça. Representou para mim que ela andava na aldeia de braços com Mayakovsky, seu criador. Eu fotografei a nuvem de calça e o poeta. Ninguém outro poeta no mundo faria uma roupa mais justa para cobrir sua noiva. A foto saiu legal. Esse poema, né, que a gente acabou de ouvir é um poema de Manuel de Barros. E Manuel de Barros, ele traz toda essa imagética poética, né? Eu vou colocar aqui uns trechos para a gente refletir juntos. Olha aqui. Quando ele diz, né, como é que ele consegue, Manuel de Barros, fotografar esse silêncio, né? Quando ele diz assim, ia um silêncio pela rua carregando um bêbado. Preparei minha máquina, o silêncio era um carregador. Estava carregando o bêbado, fotografei esse carregador. Tive outras visões naquela madrugada. Preparei minha máquina de novo. Tinha um perfume de jasmim no beiral do sobrado. Fotografei o perfume. Vi uma lesma pregada na existência mais do que na pedra. Fotografei a existência dela. Vi ainda um azul perdão no olho de um mendigo. Fotografei o perdão. Olhei uma paisagem velha a desabar sobre uma casa. Fotografei o sobre. Olha aí toda essa imagética da poesia de Manuel de Barros, né? E assim, só uma curiosidade, quem não conhece esse ator, né, Antônio Abjurama, ele tinha um programa na TV Cultura que se chamava Provocações, e tem muitos poemas que ele recita nesse programa. Quem desejar depois, né, conhecer mais, né, tem no YouTube muitos poemas de Fernando Pessoa. E aí vamos analisar um pouco, né, como essa poesia imagética de Manuel de Barros. Né? Manuel de Barros, não sei se todos aqui conhecem, mas ele é um poeta matogrossense, né, e ele é conhecido por ser o poeta que brinca com as palavras, né, através do que é ínfimo, que é pequeno, né? Então, ele vê grandeza nas pequenas coisas da vida. Então, Manuel de Barros, ele tem até um poema que se chama O Apanhador de Desperdícios, né? Ele tem um livro que se chama Um Livro sobre o Nada. Então, como é que ele consegue, né, ver essa poesia, esse lirismo a partir de coisas tão pequenas, né? Então, ele vê através da natureza, de coisas simples da vida, do tempo, da natureza, da infância, né? E a poesia dele, a gente vai encontrar muitos elementos da metalinguagem, né? A metalinguagem, como diz a professora Luciete Bastos, né, é a linguagem que dobra-se sobre si mesma, no movimento de espelhamento para definir a si própria. A forma tornou-se conteúdo e o conteúdo a forma.
a poesia converte-se em poesia da poesia. Em lugar de dialogar com a realidade aparente das coisas, o poeta passa a dialogar com a realidade da própria língua. É esse o exercício que se presta à poesia de Manuel de Barros. Então, o próprio poema dele, né, o próprio discurso dele, ele explica através da própria linguagem dele, é uma metalinguagem. Então, ele até diz assim, né, o olho vê, a lembrança revê, e a imaginação transvê. É preciso transver o mundo, né? Esse aqui é um dos versos, né, que está no livro dele, que é o livro Sobre o Nada. E aí o poeta, né, gaúcho Mário Quintana, ele traz uma definição que eu acho que sintetiza essa reflexão que a gente está trazendo essa noite, né, a respeito dessa imagética, né, da poesia, né, poesia e a fotografia. Olha aí, o fotógrafo tem a mesma função do poeta, eternizar o momento que passa. Então, vejam, né, a poesia, a gente vai encontrar na imagem, né? Ou o poeta, ele também não deixa de ser um fotógrafo, né? E aí eu trago aqui um conceito, né? Que eu sei que vocês já viram na oficina passada, né? A diferença básica entre poema e poesia, né? Mas a gente vai aqui rever, né? O que seria um poema? O poema é a forma visual do texto, né? É justamente um gênero textual, né? Ele vai estar organizado em quê? Em versos, em estrofes, ele é escrito numa linguagem verbal, pode ter rima ou métrica, né? Então, esse poema é essa forma visual que ele se apresenta. E a poesia é justamente a manifestação artística, o sentimento, né? E aí, na poesia, a gente vai encontrar um estilo de linguagem, vamos encontrar figuras de linguagem. Nessa manifestação artística, a gente encontra justamente através das figuras de linguagem, através de uma metáfora, de um paradoxo, né, de antíteses, e a gente também vai encontrar esse simbolismo, né, esses recursos de estilo, né, que normalmente são aplicados em obras artísticas. E aí eu trouxe, né, um poema de Fernando Pessoa, a gente está aqui visualizando, né, o poema em estrofes, né, ele está dividido em estrofes, está em versos. Essa visualização é o poema, né, e as figuras de linguagem que a gente encontra no poema de Fernando Pessoa seria justamente a poesia, né, que é essa manifestação artística, né, do sentimento. Então, esse poema aqui é famoso de Fernando Pessoa, a autopsicografia, né, e ele diz: o poeta é um fingidor, finge tão completamente que chega a fingir que é dor, a dor que deveras sente. E os que leem o que escreve, na dor lida sentem bem. Não as duas que ele teve, mas só a que eles não têm. E assim, nas calhas de roda, gira a entreter a razão, esse comboio de corda que se chama coração. Olha aí, quando eu digo o poeta é um fingidor, né, eu estou dizendo que é como se ele fosse um fingidor. Olha aí a metáfora, né? Finge tão completamente que chega a fingir que é dor, né? A poesia, né? Que a gente encontra, né? Muito, né? Na obra de Fernando Pessoa. E aí, né? Eu também lanço aqui uma reflexão. Se o poema, né? A forma, que é a forma escrita, né? Dividido, né? Que está em versos, dividido em estrofes, né, essa imagem do poema dessa forma. A gente pode também encontrar poesia na prosa, no texto, e aí eu trouxe um trecho para vocês, né, do grande romancista, que também foi poeta, né, contista, Guimarães Rosa, né, eu trouxe um trecho de um conto dele, que é A Terceira Margem do Rio, um conto belíssimo, que eu vou depois deixar esse material no AVA para vocês, né, e também vou colocar esse conto para vocês lerem. E, assim, é um conto que o personagem, né, ele larga a família, né, um pai de família, larga todo mundo e vai morar dentro de uma canoa, né, fica lá no centro de uma canoa, no meio de um rio. E a gente sabe que um rio tem duas margens, né, então, esse personagem, ele é propriamente a 3ª margem desse rio. Vejam que imagem poética, né?
E o trecho, esse trecho aqui, né, quando ele diz: sou o que não foi, o que vai ficar calado. Sei que agora é tarde e temo abreviar com a vida nos rasos do mundo. Mas então, ao menos, que no artigo da morte peguem em mim e me depositem também numa canoinha de nada, nessa água que não para de longas beiras, e eu, rio abaixo, rio afora, rio adentro, um rio. Vejam, né, que trecho poético, né? Isso aqui é uma prosa poética, né? Rasos do mundo, né? Veja as figuras de linguagem, né? Então, a poesia também está presente no texto, né? Mas se a poesia está presente no texto, a gente também pode dizer que ela pode estar presente na linguagem não verbal, né? O que seria uma linguagem não verbal? É justamente aquela que não está, né, transcrita em palavras, né, e nem na fala, né? A gente vai encontrar, pode encontrar numa fotografia, poesia, numa pintura, né, numa escultura, numa paisagem, num filme, né? Então, a fotografia não é apenas um registro de uma imagem, mas sim uma forma de ser e estar no mundo, de se expressar e principalmente uma nova forma de olhar ao seu redor. Então, a poesia, ela não vai estar apenas no texto, no poema, né? A gente encontra em todas as manifestações artísticas, né? E aí eu trago uma frase, né, desse autor Richard Salkeld, que ele tem um livro, né, Como Ler uma Fotografia. E ele diz, né, que o próprio aparato da fotografia se oferece como uma metáfora das formas de ver. A câmera oferece um ponto de vista. Então, o próprio ponto de vista, né, o plano fotográfico, ele vai apresentar uma narrativa, uma poética, né, que a gente vê não apenas naquela transcrição daquela imagem. E agora eu vou passar para vocês rapidamente um poema do autor Felipe Vieira, que traduz bem essa leitura fotográfica, certo? Só um instantinho, eu vou aqui compartilhar com vocês. Foto e grafia. Como se cada palavra que sai da tinta da minha caneta, essa pensa juntamente comigo. O que agora escrevo me remete a uma memória, uma imagem a qual conto uma história. A foto ganha vida em minha mente. Está ali, revelada. Fazendo alusão de quando estou com a câmera na mão e o dedo ao gatilho. O propulsor da emoção. Cada clique, flash investe. A cada toque do dedo no botão. O fio condutor de pulsar um coração. Se eu quiser pensar, nem que seja por um momento. Qualquer imagem que eu veja, sinta e me clareie o sentimento. Retrato. Retrato de quê? De um ato. Ato falho de quem já se foi. E se eu por acaso lembrasse desse amor que se foi, de tudo que eu sinto? Se eu lembrasse de tudo que o tempo. E se eu, como a tua imagem, lembrasse? Em um retrato te guardaria como se estivesse contando os dias para te reencontrar. Ou talvez ali revelado e guardado contigo queria estar. Um dia todos seremos memória. E as fotos que contam os momentos de nossas vidas é que carregam nossa história. E aquele quadro pendurado na casa da nona e do nono, com um semblante sério, mas carregado de sonhos. O neto que ainda criança e olhando ali já entende de esperança. Sorri. Fotografia. Lente abre a mente. Fotometria medindo a intensidade da minha alma. Like painting fazendo de luz meus movimentos. Stop motion. Quadro a quadro. Não sei se te enquadro. Ou enquadrado fui. Desfoca do que te entristece e foca aqui. Aqui em mim. Aqui dentro. Aqui dentro guardamos a mais bela fotografia que temos. Porque é a partir daqui que nos autoconhecemos e passamos a existir. E assim como no cinema, a fotografia que canta, a estética que dança, como o brilho do teu olhar, e que no fade out de nossas vidas, para nossas pessoas queridas, no fechar das cortinas, ao apagar das luzes, quando a tela fica escura, que por toda a vida que levamos, possamos bem na foto estar.
Pois é, né, gente? Olha aí como a imagem, né, a fotografia e a poesia, né, e eles falam muito, né, do plano, né, do enquadramento. E aí eu vou colocar aqui para vocês, para a gente também refletir um pouco sobre essa questão do enquadramento, desse olhar poético, né, como é que a gente... Um minutinho, gente, que os vídeos, ele deu uma travadinha aqui. Pronto, deixa eu só compartilhar a tela. E aí esse enquadramento, né, esse olhar poético, né, gente, a gente também tem que aprender a traçar no nosso dia a dia, né, e aí eu vou começar aqui, né, a apresentar os tipos de planos fotográficos, certo? Quando a gente olha uma imagem, elas estão sempre enquadradas, né, e cada enquadramento, o espectador ele vai receber uma informação diferente a respeito daquele plano que aquele fotógrafo ele escolheu, né, fazer, né. A gente está vendo uma imagem aí geral, né, como se fosse um metrô, né, uma estação de trem, né, e a gente visualiza todos os passageiros, né, um plano geral. Não tem um sujeito, né, que seja protagonista aí dessa imagem, né, é uma cena de caráter o quê? Descritivo. Então, qual é a imagem, qual é a narrativa, né, qual é a informação que está querendo ser passada? Destacar uma pessoa ou descrever um ambiente, um cenário, né? A gente está vendo agora, né, o famoso plano americano. Esse nome plano americano foi devido aos personagens de faroeste americano. E todo filme de faroeste americano é sempre a imagem, né, da altura do joelho, da coxa, né, até o corpo, né, do personagem. Então, é aquele típico plano que vai enquadrar ali, né, o personagem, justamente para mostrar, né, as pessoas interagindo. Então, o plano americano, ele passa essa informação, né? Primeiríssimo plano. Né, esse aí vocês estão vendo que gera mais uma conexão, né, uma intimidade, uma emoção. Está destacando o quê? Está destacando o rosto do personagem, né? Um big close, né? Do queixo para baixo, né? Até a testa. Então, a gente sente e se comove, né? Junto com esse personagem, né? Plano detalhe. O próprio nome já diz. Eu estou mostrando um detalhe, né? Eu estou querendo realçar, né? Alguma coisa que gere essa expressividade. Nesse caso, a gente está vendo os pés de uma bailarina, né, ele deu aí, né, o plano, né, o detalhe, né, da sapatilha, né, desgastada da bailarina, né, qual é a imagem que está sendo passada, né, qual é a poesia que a gente está vendo aí, dessa sapatilha desgastada, né, desse esforço, desse amor pela arte dessa bailarina. E aí, se a gente for analisar os métodos de interpretação de uma foto sobre o ponto de vista da semiótica, a gente vai ver que a fotografia, ela não só pode ser poética, mas também ela é um texto, né? A partir do momento que ela vai desenvolver uma narrativa para criar uma foto. Então, quando o fotógrafo está ali, aperta um botão, né, e ele bate aquela foto, ele está mostrando, né, uma interpretação de um cenário, de um ambiente, de personagens, onde ele está ali construindo um texto, uma narrativa. E aí, a gente entrando um pouco nessa questão da semiótica, a gente também pode analisar essa foto, né, essa imagem, né? O que é que seria semiótica? Semiótica, vocês vão estudar, vocês vão pagar linguística, né, no curso de letras. A semiótica são trabalhos linguísticos, né, que é de origem, né, de Saussure e de Charles Peirce, né, e a semiótica ela vai justamente o quê? Enxergar o mundo por meio de sinais, dos signos, dos rastros que eles nos deixam. Então, a foto não nada mais é também um signo, um sinal. Né? E o que é que seria um signo? Esse signo é tudo aquilo que comunica algo,
que vai transmitir alguma informação, né? Esse signo, ele pode ser tanto uma linguagem verbal como não verbal. A gente está vendo aí uma imagem, né, com vários símbolos, símbolo de nota musical, coração, né, olho. Cada símbolo vai transmitir alguma informação, né? E para a semiótica, tudo pode ser analisado a partir desse sistema de signos e a relação que se estabelece entre significantes e significados, que são esses elementos que vão compor o signo. Então, o signo nada mais é do que uma relação entre o significado e o significante. O que seria esse significado e significante? Né? Estamos aí vendo a imagem de um gato, né? Essa imagem mental do gato é o nosso significado. E o que seria o significante? É a representação física dessa imagem. Então, como é que a gente poderia representar fisicamente o nome gato? Através da palavra mesmo, né? Através das letras, né? Então, a palavra gato é o significante, o significado seria essa imagem mental. E a fotografia vai estabelecer isso, nessa relação de signos, né? Entre o significante e o significado. E aí, né, se a gente está tratando do signo, ele vai ter o quê? Particularidades, né? Essas particularidades a gente vai encontrar numa composição fotográfica, né? Então, essa composição fotográfica, a gente vai estar, né, justamente relacionando uma representação fiel de uma realidade, como também, né, o imagético, o simbólico, o metafórico. Então, aí a gente entra agora num conceito que vocês vão estudar no curso de letras, talvez já tenham estudado, que é o conceito de denotação e conotação. A denotação seria o quê? O sentido real de uma palavra, né? E a conotação seria o quê? O sentido figurado. Então, vamos para aquele exemplo clássico da gramática, né? Quando eu digo que minha geladeira quebrou, né? É realmente o sentido real. Então, é uma denotação. Mas a partir do momento que eu digo, né, que meu namorado é uma geladeira, aí já não é o sentido real, é o sentido figurado. Né? Eu estou utilizando o quê? De uma figura de linguagem, né? Uma metáfora. Então, aí já é o quê? Uma conotação. Então, a denotação e a conotação eu também vou encontrar nessa composição fotográfica. A gente está vendo, né, uma imagem, vamos aqui para o sentido real, né, o sentido denotativo. Estamos vendo aqui uma imagem de um rapaz com as mãos sobre a mesa, né, de cabeça baixa, né, ele está, né, encurvado, né, e olhando para o chão, né, esse é o sentido real. Agora, se a gente for fazer aqui uma leitura, né, do sentido aqui figurado, né, uma leitura conotativa, alguém aí do outro lado pode estar vendo, né, esse jogo, né, de sombras, e pode imaginar que ele pode estar encurvado com a cabeça baixa porque ele está se sentindo humilhado, né, ou constrangido, né. Embaixo, se vocês olharem, tem uma mancha vermelha, né, de vermelho pode sugerir sangue, né, alguém pode imaginar que ele cometeu um crime, já outra pessoa pode ter uma outra leitura, né, achar apenas que ele está ali pedindo um perdão. Então, vejam, né, esse jogo, né, do signo, da composição fotográfica, né, o real, né, e o simbólico, né, esse metafórico que a imagem traz, não só a imagem, como o próprio discurso poético, né. Olha aqui uma capa da revista Veja, né, essa capa aqui traduz bem esse sentido denotativo e conotativo, né, nós estamos vendo aqui uma mulher, né, o sentido aqui real, né, uma mulher dando uma garfada no mundo, né, mas se a gente for aqui olhar pelo sentido conotativo, alguém pode imaginar que queira sugerir, né, que o mundo está vivendo situações não, que as pessoas estão deixando de ter um comportamento autossustentável, né, ou, né, literalmente os seres humanos estão devorando o planeta por sua ganância, né, pela sede de poder, né, veja quantas interpretações a gente pode ter, né, vendo essa imagem.
Então, a denotação é justamente a palavra com a significação restrita, né? Aquele sentido real, literal, sentido do dicionário, né? A palavra usada de modo automatizado, a linguagem comum. E a conotação é justamente essa significação mais ampla, né? Palavras cujos sentidos extrapolam o sentido comum, né? Usado sempre de forma criativa, como a gente está vendo nessa capa da revista Veja, né? E é uma linguagem extremamente expressiva, né? Rica, né, de significações. E eu aqui, né, eu acho que antes da gente fazer esse estudo, né, do poético, do imagético, do simbólico, é interessante também a gente refletir como a gente poderia utilizar isso na nossa realidade de sala de aula, né? Como é que eu poderia trabalhar em sala de aula com esse estudo? Vocês estão vendo, né, a imagem de Lúcia Santaella, que é professora, pesquisadora, né? Ela estuda muito sobre a cyberliteratura, que, segundo ela, tudo é a literatura que nasce no meio digital, né? E aí ela diz, né, que no cyberespaço abre-se uma diversidade de oportunidades que expandem o conceito de literatura em função da emergência de novas formas de criação literária. Então, o cyberespaço, como o colega Muriel falou na oficina dele passada, né, ele até trouxe Pierre Levy, que é um grande estudioso sobre o cyberespaço, que é a internet, né, pode ser um espaço de grandes oportunidades para nós, professores, vocês, futuros professores, desenvolverem práticas pedagógicas inovadoras, né? Então, essa cyberliteratura seria uma literatura hipertextual. O que é uma literatura hipertextual? É uma literatura que ela é multimídia, né? Ela vai misturar vários tipos de linguagem, né? Ao mesmo tempo que eu estou ali lendo, né, um texto no cyberespaço, na internet, esse texto vai estar mesclado, né, com vídeo, música, imagem, né? É uma literatura híbrida, né? Esse hibridismo do campo literário, né, que tanto é presente hoje em dia na cultura digital, né, além de outros gêneros literários que existem na cultura digital, né, como fanzine, né, e tantos outros. E aí a gente poderia, né, vocês, futuros professores, poderiam utilizar toda essa potencialidade da cyberliteratura na sala de aula, né? E aí a gente entra no conceito de educação literária aberta, que caracteriza justamente pelas práticas pedagógicas inovadoras, com o apoio das tecnologias digitais, para justamente aprimorar as práticas de letramentos literários digitais e apoiar processos de ensino e aprendizagem. Então, veja, imagina esse aluno de uma escola pública, ele ali, né, aprendendo a fazer essa leitura, né, de um sentido denotativo, conotativo, né, de como, né, compreender um poema, né, não apenas, né, o professor em sala de aula mostrando ali o que é figura de linguagem, ou fazendo a leitura apenas do poema, né, colocando esse aluno como protagonista, ele ali desenvolvendo uma atividade, né, com o uso das tecnologias, que é algo tão recorrente entre os jovens. E aqui eu apresento para vocês o meu projeto, né, que vai ser meu mestrado, né, o tema do meu mestrado, do Progel, que é justamente uma proposta pedagógica que trabalha, né, esse uso das tecnologias. Vocês estão vendo a capa do livro Estesia, que é da escritora pernambucana Cida Pedrosa. E aí, o que seria esse meu projeto? E aí, os alunos, né, eu vou trabalhar numa escola, né, da rede estadual de Pernambuco, com alunos do 2º ano, onde eles vão fazer releituras dessa obra. Como assim? Eu vou realizar uma oficina literária com esses alunos, onde eu vou ensinar eles sobre as potencialidades de um Instagram literário. Não sei se vocês conhecem, né, Instagrams literários, mas existem muitos jovens que possuem, né, esse canal, esse tipo de rede social para divulgar obras, trocar leituras, né, dar sugestões de livros. E aí esses estudantes, eles iriam percorrer o livro, né, de Cida Pedrosa, que são haikais, e eles iriam fazer as releituras através da fotografia.
A gente está aqui falando tanto, né, dessa relação da imagem com a poesia, né, a poesia é imagem, a imagem é poesia. Veja só, né, o aluno, ele mesmo vai fazer essa leitura poética da obra através da fotografia. E é claro, né, que durante essa oficina, eu vou realizar um letramento literário, né, com esses estudantes, onde a gente vai estudar mais sobre o gênero poético, o gênero haikai, né, e eles vão aprender de fato na prática, né, realizando essas releituras através das fotografias que eles mesmos vão produzir. E ao final de todo esse processo, vão ser publicados esses trabalhos em um Instagram que vai ser justamente para ser o portfólio dessas produções, né, vai ser um Instagram literário. E no final de todo esse processo vai ser avaliada a experiência, né, desses alunos. Quais foram as percepções que esses alunos tiveram? Eles tiveram uma melhora, né, na aprendizagem, nesse processo de ensino-aprendizagem, né, conseguiram compreender toda a linguagem poética, né, todas as potencialidades, né, do texto poético, como é que eles associaram fotografia com o haikai. Então, vejam, né, que através, né, de práticas pedagógicas inovadoras, é possível, sim, né, fazer com que esse aluno, ele experiencie a poesia. E aí, aqui está, né, mais informações, né, de quem é Cida Pedrosa. Ela é sertaneja, né, quem não conhece, ela é sertaneja, de Bodocó, né, sertão, né, pernambucano. Ela é uma das militantes do movimento de escritores independentes de Pernambuco, na década de 80, possui 10 livros de poemas publicados, né, sendo os mais recentes Cris, Claranã e As Filhas de Lilith. Esses dois últimos, por sinal, foram selecionados pelo Prêmio Oceanos de Literatura, que é um grande prêmio nacional, né, com o Solo para Vialejo, que é um romance, né, que ela lançou em 2019, ela ganhou a premiação principal do Jabuti, né, uma pernambucana ganhando o prêmio Jabuti. Né, e fora, né, dezenas de participações que ela teve em antologias, e ela, né, assim, trouxe, né, esse livro de haikais, que realmente é interessante, né, para se trabalhar com alunos. Não significa que vocês podem trabalhar apenas com haikais, né, vocês podem também utilizar, né, livros de poemas, né, de autores diversos, né, explorar também outros autores pernambucanos. E esse gênero haikai, que é interessante, né, é uma composição breve, que é sempre composto por 3 versos, né, e sempre vai trazer a temática, né, relacionando o humano e a natureza. A gente tem como poeta, né, que é símbolo, né, um poeta japonês, grande mestre do haikai, que é o Basho. E no Brasil a gente tem grandes nomes como Paulo Leminski, Milor Fernandes, Guilherme de Almeida, Paulo Franceschi. E eu trouxe um pouquinho desse livro para vocês sentirem, né, como foi esse trabalho que ela fez. Ela fez esse livro durante a pandemia. E aí, o que foi que ela... qual foi o mote, né, da inspiração dela? Ela saiu percorrendo as ruas do Recife com o cachorrinho dela, que vocês estão vendo aí, que é Bob Marley. Ela está segurando aí ele, né? E ela passeia pelas ruas do Recife e vai fotografando. A cada fotografia, ela constrói um haikai. E aí, veja, tá aí a foto do Bob Marley, né? Aí ela coloca, né? Nós somos andantes de infinitos segredos. O amor é a guia? Olha aí essa relação, né? Entre a fotografia, né, e o haikai, né? Entre o poema. Essa foto aqui, né? Que eu acho que é uma foto bem emblemática da pandemia. Ela fotografou, né? Uma loja com a tabuleta aí fechado, e está refletindo a silhueta dela, né? E aí ela coloca, né? Ela criou esse haikai. Vejo-me no vidro, voyeur de um século parco, fechado o balanço. Olha aí, gente, essa relação, né? Entre a fotografia e a poesia. Aqui ela já fotografou, vocês estão vendo, né? Uma tela, né? Do apartamento, né? Da janela ali do apartamento dela.
E aí ela coloca, né, neste pôr do sol, enclausurado e triste, a vida diz sim. Já nessa imagem aqui, a gente já vê, ela passou aqui na rua, viu uma árvore caída, e aí veja como ela traduziu isso, né, através daqui dos versos, ó, um corpo que cai, sem velório e sem pranto, aflita mensagem. Então vejam como vocês podem trabalhar, né, a imagem, a fotografia, com esse discurso poético, com os seus alunos, né. Eu trouxe também uma sugestão de proposta pedagógica, que eu achei muito interessante, feita por essa artista, Mona Lisa Lins. Ela fez o projeto, né, Poesia e Fotografia, Fragmentos da Vida. Ela fez em parceria com a Secretaria Municipal de Educação. E o que foi que essa artista fez? Vejam que interessante. Ela, durante a pandemia também, resolveu fotografar 8 imagens, né, utilizando aquelas características que a gente viu aqui, né, do plano, né, ela colocou, né, primeiríssimo plano, detalhe. Então, ela fez 8 imagens. Cada imagem, ela atribuiu uma palavra, de acordo com um sentimento, alguma emoção que ela estivesse sentindo ali naquele momento. E, em seguida, ela escreveu uma frase para cada palavra que ela atribuiu a essa imagem. E cada palavra que ela atribuiu à imagem, ela construiu uma frase, certo? Aí eu trouxe aqui algumas que podem servir até de inspiração para vocês. Olha aí, ela bateu, né, uma foto, vocês estão vendo um detalhe, né, um plano detalhe aí que ela fez de uma coxa, e ela atribuiu essa coxa à palavra amizade. Né, e aí ela construiu essa frase aqui. Era uma amizade surgida ao acaso, entrelaçada por fios, tramas e agulhas, e abraçada por bonecas. Já que ela fotografou um detalhe, né, de um puxador de gaveta, ela atribuiu essa imagem à palavra sonho. E aí ela construiu essa frase, né, abandonado o sonho pode até ficar quieto, mas enquanto existir, retornará de tempos em tempos e tentará acordar o sonhador que o ignora. Olha essa imagem, né? Uma maçaneta, dando a ideia de que ela atribuiu a palavra o quê? Mistério. Não seria tudo mistério e nossas explicações apenas vãs tentativas de explicar o inexplicável? Já aqui ela colocou fotos antigas dela, ela atribuiu a palavra tempo e construiu, né, essa frase aqui. O tempo do desabrochar de uma flor parece tão mais importante que o tempo dos ponteiros do relógio. Já essa imagem, a gente vê um tabuleiro de xadrez, né, onde está aqui a torre, né, caída. Aí ela atribuiu essa imagem à palavra tombo e construiu a seguinte frase: ficar no chão depois do tombo, olhando para o céu e esperar passar a dor. Que outro plano detalhe aqui, que ela fez uma foto, né, onde a gente vê que ela colocou aqui o detalhe de uma tela, né, de proteção de janela, e ela atribuiu essa foto à palavra geometria. A geometria é alegria, disse um, depois outro. Agora os dois procuram a geometria das nuvens. Vejam essa construção entre a imagem e o poético, né? Outra imagem também que eu achei muito interessante. Ela também fez um plano detalhe, onde ela mostra o detalhe de um lençol, né, de elástico, que ela vai atribuir esse lençol de elástico à palavra flutuar. E aí ela construiu a seguinte frase: de quando tive esta sensação, guardo a memória da euforia, misturada à incerteza, ambas tão efêmeras. E a última imagem, né, dessa sequência que ela criou, ela trouxe, né, também um detalhe de um peixe, né, e aí ela atribuiu a palavra direção.
minha direção sempre foi torta. Vejam, que atividade interessante, né, que ela construiu. E aí, ao final, ela lançou uma proposta para o público, né, vamos escrever uma história? Então, ela deixou esse material publicamente, né, através do YouTube, onde ela propôs para o público construir uma narrativa, uma história, baseada nessas imagens e nessas frases que ela construiu. Também não seria uma proposta pedagógica interessante para se trabalhar em sala de aula, né, onde vocês também poderiam construir essa relação entre a imagem e a poesia? E aqui eu vou lançar uma proposta para vocês, certo? Uma proposta pedagógica, que eu não sei pelo adiantado da hora, eu acho que não vai ser possível, eu vou deixar no Siga A para vocês depois fazer essa reflexão com calma, né? Mas antes eu quero apresentar para vocês esse grande fotógrafo brasileiro, que é Sebastião Ribeiro Salgado, eu não sei se vocês conhecem. Ele é de Minas Gerais, né, e assim, é detentor de vários prêmios de fotojornalismo, sofreu muitas perseguições políticas, né, inclusive pela ditadura militar, e aí ele buscou asilo político em Paris. Então ele tem dezenas de exposições, se vocês depois puderem pesquisar depois sobre a obra dele, e assim, o trabalho dele, ele sempre vai explorar o quê? Né, acontecimento, guerras, fome, os excluídos, né, todos aqueles que estão à margem da sociedade. E aí, né, eu vou deixar aqui depois como uma atividade para vocês depois desenvolverem. Eu coloquei aqui imagens de Sebastião Salgado para vocês visualizarem essas imagens e também fazer esse exercício dessa artista que eu apresentei para vocês. Vocês olharem cada imagem dessa e atribuir uma palavra. O que essa imagem vai trazer para vocês? Qual é o sentimento que ela traz, né? Vocês trazem alguma memória, né? Alguma impressão, algum sentimento, algum afeto, né? Olha aí essa imagem, né? Dos povos indígenas. Mas outra imagem também. Ele sempre explora, né, os nativos, né, os trabalhadores rurais. Ele tem um trabalho também belíssimo, né, na África. E aqui estão as referências bibliográficas. Eu gostaria de concluir com um poema, certo, para a gente novamente fazer essa reflexão sobre a relação entre a poesia, né, e a fotografia. Esse poema, ele é da minha mãe, Lourdes Nicásio, certo? É pernambucana do município de Belém de São Francisco. Ela tem mais de 10 livros publicados, a obra dela já foi estudada em escolas, também já foi objeto de monografia na Universidade Federal de Pernambuco, e hoje é o aniversário dela, né, então eu vou colocar aqui em homenagem a ela, certo? O poema se chama Dilúvio, é um poema musicado, vocês vão ver, né, que tem muitas imagens de rio, né, toda a poesia dela é muito telúrica, né, do Rio São Francisco, que é a região dela, e aí eu quero que vocês sintam, né, toda essa imagética, né, da poesia de Lourdes Nicásio. Eu vou colocar aqui, só um instante, gente. Vives a construir um barco, arca de fim do mundo. Não vês que o dilúvio está em ti, que te arrebatas em ondas para o além de ti mesmo. Quando não mais te alcançares em grãos de areia, voam desde as raízes, quem te substituirá?
Deus, desarma-te, expõe tua face ao sol. Muito obrigada, agradeço a atenção de todos. Depois eu vou compartilhar todos os materiais lá no AVA, viu? Obrigada, gente. Rafa, querida, parabéns pela exposição na oficina, parabéns à sua mãe aí, não é? Pelo trabalho que ela vem realizando, muita saúde, muita paz, pela produção poética dela. E que bom, né, que a gente teve esse momento, uma sexta-feira, para compartilhar e aí fechar a semana com poesia, com leveza, né? Gente, muitos elogios aqui, não é? Muitas observações aqui, parabenizando, Rafaela, você pela sua oficina, né? E é isso, gente. Quem tiver alguma pergunta, o momento é agora, eu acho que a gente pode abrir, eu acho que a gente tem, né, um inscrito, Wesley, falei correto? Está com a mão levantada? Fica à vontade. Desculpa, foi sem querer que eu levantei a mão. Pronto, gente, quem tiver alguma questão em relação, alguma contribuição, alguma observação em relação à oficina que Rafaela apresentou, né, nessa integração aí, nessa perspectiva dessa dimensão artística, das múltiplas linguagens, aproximando a poesia, a literatura, a cultura digital, a linguagem fotográfica, eu acho que dando algumas pistas para vocês, inclusive, repensarem, né, a relação de vocês com a literatura, com essa perspectiva poética que Rafaela bem trouxe, e Rafaela termina apresentando possibilidades de vocês ampliarem reflexões futuramente, até para pensar, de repente, quando vocês estiverem no estágio, para pensar um pouco de como trabalhar em sala de aula, e essa articulação, né, que ela coloca aqui, pelo fato da gente ter uma certa brevidade, mas a gente tem uma densidade poética, a gente pode levar para a sala de aula para tentar trabalhar e estimular a formação de leitores cada vez mais críticos, reflexivos, propiciar processo de fruição estética desses estudantes que estão lá na ponta. Algumas pessoas colocaram aqui no chat que o ensino de literatura ainda é muito tradicional, acho que alguém colocou aqui, é porque foram tantas, se pede muitas vezes para o aluno, escreva um poema, do nada, escreva um cordel, né, sem colocar possibilidades para o aluno refletir sobre esse processo de escrita, de leitura, né? Tem uma pergunta aqui, em sala de aula, quando for passar poesias, poemas, como abordar os alunos que têm bastante dificuldade na produção, Rafaela? Silva apresentou aqui. Pois é, eu acho que explorando essa questão da linguagem, né, fotográfica, a música, o teatro, a dança, tudo isso facilita, eu acho que esse processo. Porque, assim, em sala de aula, eu gosto muito de utilizar essas outras linguagens. E eu percebo que os alunos, eles realmente não só se integram, mas conseguem entender um pouco do que é aquela obra, né, de qual é o contexto, né, o que é que aquele autor, né, possivelmente gostaria de transmitir, né, e ele também fazer essas leituras. Então, eu acho que é interessante, como a professora mesmo falou, né, explorar essas outras linguagens, essas outras possibilidades, que aí só realmente na prática, né, professora Ivanda, é que a gente vai experimentando e sentindo. Eu percebi muito quando eu comecei a fazer teatro, dramatizando as obras, os romances com esses alunos. Aí eu senti que realmente eu estava tendo esse feedback, esse interesse desse aluno, né, por aquele gênero, e ele começou a entender, a compreender o que é uma obra literária. Então, eu acho que vocês têm que experimentar essas múltiplas possibilidades, e experimentando, aí vocês vão sentir o que é que mais se adequa àquela turma, àquela realidade, né, professora? Perfeito, Rafa. Jaqueline participou também bastante e colocou aqui uma observação.
desmistificar essa ideia de que a poesia é algo simples, bobo, exclusivamente romântico, enquanto futuros educadores precisamos nos comprometer com isso, né? E aí várias pessoas começaram a concordar também nessa perspectiva. Foi Silva que colocou aquela ideia. Às vezes o professor chega na sala de aula e diz, faça uma poesia, faça um cordel, do nada. Muitas vezes essa experiência com a poesia na escola, né, ela precisa ser revista, não é tão simples, tá? Então, acho que foram esses comentários. Mais alguém, gente, que queira colocar? Então, gente, parabéns, não é? Isabelle colocou, associar a literatura ao interesse do aluno contribui para o desenvolvimento da escrita. Perfeito. Então, a gente queria muito agradecer a participação de vocês numa sexta-feira, está todo mundo aqui, né, participando, colocamos no chat, quem não assinou, por gentileza, assina, porque os certificados serão produzidos com base nessa ata de frequência, a gente só vai fazer agora o certificado para quem assinar aqui a ata. Então, aqui vou colocar mais uma vez, quem não assinou, assina, quem já assinou não precisa assinar de novo. É isso, gente. Rayane, fica à vontade. Quer falar, querida? Licença, professora, não é sobre a oficina, não. Sim. É porque eu participei da última oficina e, inclusive, falei com a senhora no WhatsApp que o meu certificado veio com o nome errado. A identificação no documento está com o meu nome, mas dentro do documento está com o nome da tutora do meu polo. Tá, querida, a gente vai providenciar. Você entrou em contato, eu vou aqui finalizar a gravação para a gente conversar, tá bom? Algumas questões. Tá certo, obrigada. Então, gente, estamos finalizando a oficina, a terceira oficina de Rafaela Nicásio, e até a próxima.